E aqui vamos seguir para falar de um ano de trabalho do deputado Murilo Félix, com um resumo das atividades, sobretudo para a região de Limeira. O Murilo assumiu o seu cargo de deputado no começo desse ano ou já no final do ano de 2020? Murilo, boa tarde. Boa tarde a todos vocês aqui presentes, boa tarde também aos ouvintes da Rádio Educadora. É sempre um prazer estar aqui prestando contas do meu mandato e também ouvindo a população de Limeira e do interior do estado de São Paulo. Eu assumi o mandato no mês de janeiro deste ano. Agora, existe uma coisa de fato e uma coisa de direito. Quando acabou a eleição municipal de prefeito aqui em Limeira, em 2020, na data que se terminou o segundo turno, já foi informado que eu iria assumir como mandato. Então, no mês de dezembro, eu já passei a receber autoridades e fazer uma agenda para que pudesse me preparar e saber quais eram as demandas assim que eu assumisse como deputado. Então, fiz um trabalho no mês de dezembro de 2020, recebendo prefeitos, recebi os vereadores de Limeira, recebi lideranças aqui de Limeira, anotando as demandas. Mesmo porque, Caio, o meu mandato é um mandato mais curto. Ele é um mandato que ele está pela metade. Eu assumi no meio da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, eu tinha um tempo muito curto para conseguir resolver as pendências que me traziam. Então, em dezembro, nós já começamos a atuar através da equipe, quem seria a equipe, levantando as demandas. E em janeiro, eu assumi e já fui fazer os trabalhos que foram pedidos a mim. Mais de 300 dias de mandato, os seus números, quantas cidades foram visitadas, o que foi conseguido em termos de emendas, quanto em dinheiro foi mandado para Limeira, quais são os números, um resumo breve dos números desse primeiro ano de mandato de deputado lá em São Paulo? Olha, o mandato de deputado, ele é para todo o estado de São Paulo. Então, nós temos que atender os 645 municípios. Mas, Caio, você sabe disso por ser de Limeira, por ter nascido aqui. E eu voltei para a cidade, voltei a morar aqui em Limeira pelo carinho, pela admiração que eu tenho pela nossa cidade. E também por entender que é obrigação minha lutar por Limeira. Então, o maior trabalho que nós fizemos e o foco do nosso mandato, um dos maiores focos, é o município de Limeira e as pessoas que aqui vivem. Números para a cidade de Limeira. Primeiro, fizemos uma tratativa junto com o governo do estado, através de um trabalho junto com a prefeita de Iracemápolis, a Nelita, para que nós conseguíssemos os 18 milhões de reais a serem investidos na SP-151, que é a Limeira-Iracemápolis, aquela rodovia que a gente pega indo para Iracemápolis e que vai até a rodovia que passa de Piracicaba para Rio Claro. É a reforma da rodovia ou já dá para falar em duplicação daquela rodovia? Na verdade, é o seguinte, olha, ela é a conservação da rodovia, então ela sofrerá toda uma reforma em toda a rodovia. O piso, o recapeamento, tem toda a parte que envolve a roçada, a pintura, tudo isso, e também em uma parte dela haverá a duplicação. Tá? Mas isso é um primeiro passo. Existe uma análise sendo feita na Secretaria de Obras do Governo do Estado de São Paulo e também no DR para a duplicação da Limeira-Iracemápolis. Não há uma previsão de todas as fases, mas esses 18 milhões de reais é o primeiro passo desse grande trabalho que nós vamos fazer, que envolve tanto Limeira quanto Iracemápolis. Deputado, quanto tempo demora para chegar esse dinheiro? Do seu pedido até que a emenda seja aprovada, quanto tempo demora para esse dinheiro estar no caixa da prefeitura? Existe toda uma questão burocrática. Então, por exemplo, existe uma parte dessa obra que será feita pelo governo do estado e existe uma parte que é feita pelo município. Então, é sempre fundamental que haja uma somatória de forças. O município, muitas vezes, tem algumas obrigações em relação ao estado que também tem que cumprir. Então, a Nelita, a prefeita de Iracemápolis, tem feito isso muito bem. Na reunião que nós fizemos com o Rodrigo Garcia, eu convidei o prefeito Mário Botion, ele não pôde estar presente. Então, foi algo tratado entre eu, a Nelita, e o vice-governador Rodrigo Garcia. A previsão é que o recurso chegue até março, mas nós temos uma campanha eleitoral. Se houver algum tipo de questão burocrática ou pendência que envolva prefeitura, DR e governo do estado, e o recurso não vier até março, aí a previsão é que o recurso seja entregue entre outubro e dezembro do ano que vem. Tá? E a aplicação do recurso será feita pelo governo do estado de São Paulo neste caso. Cada caso é um caso. Né? Então, mas eu gosto de mencionar esse P151 porque foi uma das primeiras reuniões que eu fiz, foi no dia 21 de janeiro deste ano, se eu não me engano, com o Rodrigo Garcia,
E ali a gente já plantou uma sementinha que envolve tanto o município de Limeira quanto Iracemápolis. Aliás, Caio, nessa reunião também, com o Rodrigo, depois foi feita uma reunião com o Cauê Macris, que é o secretário-chefe da Casa Civil, pelo qual a prefeita Nelita também esteve presente, nós tratamos para o investimento em Iracemápolis a vinda da Great Wall, que é uma indústria chinesa. Tá? Foi através do Invest São Paulo, que é um órgão do governo do estado de São Paulo. A Nelita, de forma muito correta, fez todas as adequações necessárias no cadastro do Invest São Paulo para que viesse esse investimento, que vai contratar mais de 2.000 pessoas nos próximos anos. E é a montadora que vem para o lugar onde estava a Mercedes-Benz. Exatamente, onde estava a Mercedes. Como é que vai ser isso, Murilo? A Mercedes construiu uma fábrica de automóveis em Iracemápolis, uma pista de testes que, salvo engano, vai continuar operando. A Mercedes vai continuar testando seus veículos nessa pista, mas a Great Wall assume que essa empresa chinesa que vai trazer carros para o Brasil e vai gerar empregos na região, ela assume toda a planta, ela assume o balcão, os galpões, os equipamentos, tudo que tem lá dentro ela assume. Exatamente, mas tudo isso ainda está acontecendo. Como é uma aquisição muito grande, como é algo que envolve muitos players do mercado, aí também envolve uma questão pública também, esse processo está ainda acontecendo. Tá? Nós estamos vivendo esse processo. Estamos na expectativa que isso se encerre de forma positiva. E no andar da carruagem, na forma como nós estamos analisando, as coisas estão indo muito bem. Tá? Mas ainda está acontecendo, ainda está tendo as tratativas para que... Entre chineses e alemães. E entre brasileiros também. E entre brasileiros não também. Pode deixar de citar a importância do governo do estado de São Paulo, do Desenvolve São Paulo, que vai fazer um empréstimo, se for o caso, para o município, na adequação do município. Tem o governo federal também envolvido, ou seja, são muitas situações ainda a serem discutidas e isso está sendo feito. Mas isso de 0 a 100%, a montadora vem para... Acho que 60%, Caio. 60%. Exato. Mas é para vocês acompanharem a importância da região de ter um deputado estadual. Eu sempre digo isso, não é? Eu recebi uma responsabilidade por assumir o mandato, mas é algo que não é um benefício de uma pessoa só. Isso é benéfico para toda a nossa região. O município de Limeira ganha com isso, Iracemápolis, Artur Nogueira, Cordeirópolis. Então, desde quando eu assumi, eu sempre procurei deixar a política de lado e sempre procurei demonstrar até mesmo para a população de Limeira a falta que fez para a cidade não ter um deputado estadual. Essas duas tratativas que eu acabei de mencionar, elas envolveram todo um relacionamento entre o governo do estado e um deputado da região, que a cidade não tinha. Vocês aqui são limeirenses, vocês sabem disso. Nós temos um deputado em Piracicaba, que é o Roberto Moraes, que o município de Piracicaba, por mais que seja vizinho de Limeira, ele trata das prioridades de Piracicaba, claro, de Saltinho, Rio das Pedras e os municípios que estão daquele lado. O município de Americana, que tem o Cauê Macris, que agora é secretário-chefe da Casa Civil, é um município que, por mais que seja vizinho de Limeira, é muito mais conectado com o Sumaré, com Nova Odessa e outros municípios. A nossa região, ela estava sem um interlocutor, alguém que pudesse interceder entre o governo do estado e o município de Limeira e as cidades vizinhas. E foi essa a minha tentativa desde que eu assumi. Para vocês terem uma ideia, Limeira tinha em torno de R$1.300.000 que iria receber para a saúde aqui em janeiro. Por uma questão burocrática no próprio DRS, estava travado o envio do recurso entre o DRS e a Prefeitura de Limeira. Quando há esse tipo de trava ou que por questões burocráticas uma pessoa ou outra não dá o andamento necessário, terminou o ano ou terminou o prazo daquele recurso, ele volta para o governo do estado, ele é enviado para o fundo a fundo, que eles chamam, que é um recurso perdido. E o governo do estado redireciona esse recurso para onde lhe convém. Então, quando se envia um recurso para a cidade e a cidade não aproveita esse recurso, o estado cobra a volta do recurso para ele e ele acaba enviando para outros lugares. Então, eu fiz esse intermédio para que a cidade recebesse esse R$1.300.000, assim como já foi mencionado, consegui mais de R$8 milhões para a Estrada Zé do Pote. Tá? Foi um trabalho que o Miguel Lombardi também esteve envolvido, mas é um recurso que veio do governo do estado, é um recurso que eu tratei isso junto, de forma direta, com o vice-governador Rodrigo Garcia. Conseguimos os 21 milhões agora para o recapeamento da Estrada da Balsa, que teve uma ampla discussão aqui na cidade, que a prefeitura tinha que fazer o projeto. Fizeram o projeto agora em dezembro, foi entregue no DR, estamos aguardando agora
a avaliação do DR. Mas só nessa primeira pergunta sua, já estão aí, 18 milhões da SP 151, 21 milhões, 8 milhões. 19 milhões, né? 18 mais 21, 39, mais 8, vai 47. Dar 47 milhões, isso sem falar das minhas emendas. Acho que você não somou 1 milhão da saúde também. Mais 1 milhão 48. Aí tem mais o recurso das minhas emendas, que eu vou dizer em seguida. Mas para essa região, especificamente, para Limeira e as cidades vizinhas. Conseguimos reforma de uma escola em Cordeirópolis, ali foi iniciativa junto com o prefeito Odinã. Olha, conseguimos também uma coisa importantíssima. A primeira tratativa para a estrada do Zé do Pote foi no primeiro semestre deste ano. E a prefeitura não demonstrou interesse naquela época, depois voltou atrás, né? Tanto que o recurso nós conseguimos. Mas quando eu poderia ter algumas vicinais que iam ser liberadas para os deputados, nós que havíamos pedido ao governo do estado. Nós não conseguimos colocar a estrada da balsa no começo e a gente ia perder o recurso. Então eu liguei para o Adinã, falei, Adinã, olha, eu estou com quase 15 milhões de reais que vai ficar solto, a gente vai perder isso. Se você apresentar o projeto em um mês, eu consigo mandar para você. A Prefeitura de Cordeiro fez o dever de casa, fez o projeto e vai receber agora em torno de, acho que quase 15 milhões de reais para a vicinal que começa em Santa Gertrudes e vai até Cordeirópolis. Então, isso foi um recurso que nós conseguimos para Cordeiro. Se eu não me engano, é 13 milhões de reais, mais ou menos, esse recurso. Tá? E, além disso, teve as emendas, né? Eu fiz uma iniciativa até para poder... que é o discurso que eu tenho dito, isso aqui é uma coisa de fato. A política no Brasil tem que mudar, Caio. Tá? A política no Brasil, isso está acontecendo em todos os órgãos públicos. Nós temos que... Eu falo nós por representar, por ser hoje uma pessoa pública com mandato. Mas todos nós políticos, todos nós que estamos na área pública, de todos os poderes federativos, temos que ter a consciência de que nós estamos trabalhando para a população e não devemos usar o poder para nós ou para o que nós entendemos como que é benefício do partido ou da pessoa em si. E o Brasil está tendo esse movimento, onde o discurso de ódio, onde as indiferenças fazem com que os municípios sejam prejudicados. Tá? Eu assumi o meu mandato e disse, olha, nós temos que somar forças. E justamente por isso, o que eu fiz em Limeira? Independente do vereador ser contra mim, o vereador pode reclamar de mim, pode falar mal do Murilo Félix, da minha família, pouco me importa, porque nesse momento, ele falando bem ou mal, é um direito dele. Voltaire já dizia isso lá na Revolução Francesa. Eu posso discordar da pessoa, mas eu lutarei para defender que ela tem o direito de dizer o que ela pensa. A sua própria opinião. Tem a sua própria opinião. Então, tem vereador que não gosta de mim, eu digo que pouco me importa, não porque eu não o respeito, mas mesmo por discordar dele, ele tem o direito de dizer o que ele pensa. Então, todos os vereadores, mesmo aqueles que eram contrários a mim, eu disse a eles o seguinte, você tem todo o direito de ser contrário ao Murilo Félix, mas eu, como deputado, por focar em Limeira, eu tenho a obrigação de atender um pedido seu. Porque você é vereador, você foi eleito, você representa a população de Limeira. E eu fiz isso. Foram 50 mil reais por vereador. Nós temos 21 vereadores na Câmara Municipal. Então, foi mais de 1 milhão de reais enviados para a cidade de Limeira, onde, pela primeira vez na história de Limeira, o vereador pôde escolher aonde aquele recurso seria aplicado. Isso foi muito democrático, os vereadores gostaram bastante. Teve uma iniciativa que achei muito louvável. Teve vereadores ali que se uniram para enviar o recurso para uma área específica. Se não me engano, foi o Lemão, foi o Pastor Newton, o Ceará, acho que o Anderson Pereira também. 350 mil reais foram enviados para a habitação. Então, essa movimentação que nós fizemos de forma conjunta demonstrou uma nova Limeira. Tá? Um pensamento que a cidade tem que ter de somatória de forças para que a cidade se desenvolva. Tá? Então, isso também foram umas emendas que eu mandei. E, além disso, nós selecionamos as entidades do município de Limeira que têm um cadastro já aprovado pela Prefeitura Municipal, entidades sociais, se eu não me engano, foram 22 entidades, tem a PAI, tem a Ario, tem a Casa Betânia. Cada entidade vai receber 50 mil reais do meu mandato, desse primeiro ano de mandato. Como é um recurso que vai para a área social e é um recurso que a finalidade não é um órgão público, mas é uma entidade, o envio deste recurso demora um pouco mais. Em virtude da pandemia, o foco era recursos para as prefeituras e principalmente para a área da saúde. Então, essas entidades vão receber, ou receberão até março deste ano que vem, ou receberão entre outubro e dezembro do ano que vem.
Mas tem mais, Caio. Você faça suas perguntas aí. Vamos ouvir as perguntas das minhas colegas, da Nani, da Giovana e da Mariana, ao deputado Murilo. Murilo, você falou uma frase muito interessante, né? Agora você é um homem público, né? E a gente analisa toda a sua história, a história da sua família. É claro que quando a gente pensa, Félix sempre se personificou no seu pai um político de carreira, embora também um citricultor, um produtor rural, mas sempre foi uma liderança aqui em Limeira, e ele só saiu de cena por conta de todos os problemas políticos e judiciais que a gente já conhece. E Será que ele saiu de cena? Não, eu acho que o mas vamos Silvio lá. não saiu de cena. Não, mas é isso que eu quero chegar. Aliás, eu acho que nunca esteve tão em cena quanto agora. Você Então, não acha? Caio, mas quem tem o mandato é esse Esse jovem moço que está aqui ao nosso esse lado. moço. E é isso que eu queria tocar nesse assunto. A política te pegou, porque assim, se não tivesse acontecido o que aconteceu com seu pai, e nem estou falando para você voltar nesse assunto, não é isso. Você estaria como um político, porque assim, o Silvio saiu de cena, pelo menos oficialmente, entrou a Constância, conseguiu. Não é? Constância, sua mãe, vereadora. E aí, depois, você tentou ser prefeito na primeira vez, não conseguiu. Na segunda, não conseguiu. Só que agora veio um mandato de deputado. E hoje você é um homem público, um deputado com os votos que lhe cabe. Você gosta da política? Você se achou? Minha pergunta é, você só entrou para a política porque teve que fazer essa cobertura aí em relação a seu pai? Ou você acha que isso ia acontecer naturalmente na sua vida? Nani, em 2007, eu passei na FGV, fiz o vestibular, Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, uma boa universidade, inclusive o irmão do Caio, que é o Bruno Bortolô, também estuda na FGV. E eu passei em gestão pública, passei em administração pública. E por que eu fiz aquela movimentação? Eu estudei 2 anos de gestão pública para depois fazer 4 anos de gestão de empresas. Viajei para fora do país, estudei em 2 universidades fora do país, as 2 estudando gestão pública, estudando política também. Eu fiz isso com um objetivo. Eu fiz isso porque eu sabia que, para que eu pudesse realizar o meu sonho, que é entrar na carreira política, eu não poderia fazer isso sem conhecimento técnico. A gente não pode entrar numa aventura como essa, porque nós temos as nossas responsabilidades, sem estar preparado para isso. Então, ao longo da minha vida... Mas dos filhos do seu pai, o seu irmão Maurício e você, o Maurício é mais novo, né? Ele é 1 ano mais novo que eu. Eu acho que o que gostava de política, o que gostou de política desde sempre foi você. Foi ele. Deve ter acompanhado as campanhas do seu pai, deve... Enfim, na época, não sei se havia comícios ou não, mas gravação de programas. Acompanhava. Então, é um negócio que vem com você desde a sua sangue. É um infância. Caminho que me escolheu. É um caminho que me escolheu, Caio. Eu faço o que eu gosto. E eu tendo mandato, não Essa era a minha pergunta. O caminho te escolheu ou foi por conta dos acontecimentos com a sua família? Não, eu acho que os acontecimentos com a minha família, hoje a gente sabe que foi tudo isso aí legal, isso está claro. A gente não vai nem entrar nessa discussão, já falei várias vezes aqui, acho que a gente vai acabar postergando o mesmo assunto. Só que tudo que eu passei, Nani, foi um processo que me amadureceu muito, me preparou como adulto. Então, as dificuldades que a gente passa na vida, os traumas, todos nós aqui na sala passamos por traumas, assim como as pessoas que acompanham aqui a rádio. Só que o trauma, ele pode fazer 2 coisas com você. Ou o trauma vai te enfraquecer e te encaminhar para a morte, você vai entrar em depressão profunda e você não vai nunca superar o que você passou, ou o trauma vai te fortalecer cada vez mais. Eu fiz uma escolha de vida. Quando eu apareci em rede nacional, quando eu fui... Eu saí da prisão, começaram a bater em mim na rua. Fiquei por 2 quarteirões apanhando de pessoas políticas que queriam bater em mim. Todo aquele movimento, eu lembro que eu tinha ido na Unimed para ir no atendimento e começaram a me xingar na recepção. Eu olhava para tudo aquilo e falava assim, olha, primeiro, eu sei que eu sou inocente. E segundo, qual vai ser agora meu objetivo de vida? Vai ser provar minha inocência. Vai ser o quê? Vai ser fugir? Eu vou fugir disso? Qual é a resposta que eu vou dar para a sociedade? A resposta... É dar a volta por cima, é não fugir dos problemas. E isso, eu sempre falei, né? Eu, por ser cristão, sou um grande leitor da Bíblia, Paulo escreveu isso para os Romanos, eu sempre menciono, capítulo, acho que 12 do livro dos Romanos. Ele fala, olha, o cristão é um inconformado. Ele fala, o cristão, não vos conformeis. A gente não pode se conformar com as coisas. Então, qualquer ataque que eu sofri, é claro que sempre de forma democrática, eu nunca quis abaixar o nível da disputa, mas todo aquele momento eu falava, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, então eu tenho que dar a volta por cima
Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou mais forte do que os meus adversários, que eu tenho mais controle emocional, que tudo aquilo que eu vou passar vai servir de aprendizado e eu vou provar a minha inocência. E de lá para cá, de 2012 para cá... Isso é uma coisa sua? É uma coisa minha. Ou isso é uma coisa que você discutia com o seu pai? Não. Isso é uma coisa minha. Foi através de tudo que eu passei que eu fui estudar o direito. Estudei o que é improbidade administrativa, estudei os princípios do direito público. Como o próprio pai faz, estudei né? filosofia. Exato. Mas, Murilo, você está falando de coisas que você não falou em entrevista nenhuma até agora. Então, eu vou me permitir perguntar coisas que eu não perguntei. Em 2000 e... Você disputou a eleição de 2020 e disputou a eleição de 2016. Vazou um vídeo durante a campanha em que você estava gravando um vídeo para um programa de televisão e aparece uma discussão sua e do seu pai. Ele tomando uma bronca. Num bronca, determinado momento, seu pai dá uma bronca em você e você responde ao seu pai e aquilo aparentemente foi um bate-boca entre pai e filho. O que foi aquilo, Murilo? Não, assim, olha, quando eu quis concorrer a prefeito de Limeira, meu pai e minha mãe sempre foram um pouco contrários em relação a isso, porque eles tinham uma preocupação que o fato de eu concorrer ia respingar em tudo que nós já passamos. Uhum. Né? E não é fácil para nenhuma família passar pelo trauma que nós passamos. Não é fácil, para ninguém é. Eu aqui imagino que muitos políticos que passaram pelo que a gente passou não teriam condições emocionais de seguir adiante até mesmo na política. Mas foi uma decisão própria minha de ser candidato. Foi uma decisão própria minha de voltar a morar em Limeira. Eu morei por quase 10 anos em São Paulo. Eu morei fora do país. Mas eu entendi que eu tinha uma obrigação com a cidade de Limeira de não só provar a inocência da minha família, mas reconstruir uma história e construir um legado. Porque eu sei o que como a cidade era em Limeira antes. Os mais antigos sabem disso. Sabe das indústrias que vieram, sabe dos parques que foram construídos, sabe do investimento que teve na educação. Foram mais de 30 escolas construídas. E isso precisa vir à tona. Isso precisa... Limeira pode mais. As pessoas podem até não falar isso publicamente, mas qualquer limeirense hoje anda pela cidade, ele olha e fala, pô, mata alto. Poxa, a gente vê inaugurar isso aqui em outros municípios, e em Limeira a gente não vê isso. Esse é um sentimento, por isso que na minha última campanha eu coloquei filho de Limeira, porque é o sentimento de qualquer pessoa que nasceu em Limeira ou que escolheu Limeira, tem um sentimento dentro de si mesmo, por mais que não diga, que a cidade pode mais. Isso é fato. Tá, mas naquele momento, em 16, seu pai teve a candidatura barrada e você assume a candidatura dele. Foi antes, porque nenhuma candidatura você se decide no meio da campanha. Eu queria ser candidato já em 2015, eu me preparei. Eu mudei para Limeira em 2015, mudei um ano antes. Sim, mas você estava pronto... Mas eu estava me preparando. O que eu queria entender, você estava pronto para, eventualmente, você falou, a princípio, seus pais resistiam à ideia, mas você estava pronto para substituir o seu pai, como foi o caso... se houvesse necessidade, e houve necessidade. Exatamente. E, Caio, Sócrates já dizia, só sei que nada sei. Todos os dias nós somos aprendizes e nós temos que ter uma luta incansável por conhecimento. Qual foi a minha decisão quando eu escolhi ser político? Ter bons professores. Eu fiz isso. Eu fui atrás daqueles que eu achava que poderiam me ensinar, e me ensinaram. Então, eu conversava, como eu converso até hoje, com o Pejon, que é um ex-prefeito, que nos ensina bastante. Converso com o Montesano, secretário de Educação, o Pilon. Tem várias pessoas que são da história da política de Limeira e conhecem muito bem a cidade, assim como você também conhece. Uhum. Você sempre acompanhou a política. E meu pai era um desses professores que eu tinha. É inegável o conhecimento que meu pai tem. É inegável isso. Então, ele conversava comigo assim, Murilo, olha, você tem muita estrutura, você estudou, você está se preparando, mas você tem que ter a postura para falar. Então, existe uma análise de semiótica de como um político tem que se posicionar, de como um político tem que falar em público. E isso é um treinamento sem fim. Todos os políticos passam por isso e tem que estar sempre se preparando e sempre se atualizando de qual é a postura, de como tem que ser falado. O que havia naquele momento ali no Lindeluca era um pai e um filho, onde, trocando informações, um filho aprendendo e ouvindo o pai, né? E meu pai discordou. Agora, toda pessoa, seu irmão sabe disso, seu irmão foi vereador, foi candidato a vice-prefeito, se eu não me engano. Foi. Você sabe como é que é uma campanha? Uma campanha eleitoral, meu amigo, os ânimos vão lá em cima. Sim. Os ânimos, você acorda sem saber que hora você vai dormir, e se você vai dormir. E você não sabe se vai estourar alguma coisa ou não, o que seu adversário está pensando contra você, é um tabuleiro de xadrez. Você move um peão, o outro move um peão. Você move um bispo, ele move uma dama. Então, existia ali uma tensão muito grande em virtude da minha primeira campanha eleitoral. Eu ia dar uma entrevista
em seguida. Eu iria para um debate da IPTV. Eu nunca tinha dado uma entrevista na minha vida. Eu A nunca sua primeira tinha... candidatura foi a prefeito? Foi a prefeito. Eu nunca tinha sido vereador. E veja, eu estava enfrentando os algozes do meu pai. Eu estava enfrentando o Paulo Radiche, que teve Ele ia ter que envolvido na minha responder prisão. tudo aquilo que queriam perguntar para o Silvio. Exato. E ele ia ter Então que eu tinha que responder. enfrentar. Né? Então veja bem, primeiro debate da minha vida. Eu lembro disso até hoje. Eu fui na Band, eu nunca tinha entrado na Band. Aquela estrutura toda e falei, olha, vou maquiar ele que ele vai entrar agora para entrevista. Eu tinha, acho que 26, 27 anos. Né? E do lado eu tinha o Mário Botion, que ficava tentando me desestabilizar emocionalmente, e o Paulo Radiche junto. E o Paulo Radiche era o delegado, estava por trás da minha prisão, junto com toda aquela situação que havia sido criada. Então, eu tinha que ter um controle emocional muito grande. E do lado de fora, eu via que meu pai e minha mãe estavam muito preocupados também. Por quê? Porque o filho deles nunca passou por nada daquilo. Você sabe que, por mais que eu tenha estudado política a minha vida toda, e gestão pública, assim como estudei gestão de empresas, na prática a teoria é outra. Essa frase é um clichê que existe e é real. É real. Quando você cai no caldeirão da luta da campanha eleitoral, é uma aprendizagem a cada minuto. Mas você tinha passado anos antes pela prisão e seguiu de cabeça erguida. Eu estou pensando Exatamente. em que expressão usar, porque, indiscutivelmente, Murilo, são atos de coragem, né? E em 2012 você podia perfeitamente ter abandonado qualquer desejo de participar do processo político, fosse qual fosse, pelo que aconteceu na sua vida de rapaz naquela época com 9 anos menos, você está com 34, você Deve tinha... estar com uns 22 anos, né? Pois é, 20 e poucos anos. Exato. E aí, em 2016, você disputa, vai bem na eleição para a Prefeitura de Limeira, tem uma boa votação. O Mário Botion vence a eleição no primeiro turno. Especificamente daquele vídeo, eu realmente entendo, porque pais e filhos momento, discutem daquela Mas forma. é o calor do momento, eu uma campanha eleitoral. discuti com o meu várias vezes de maneira muito parecida. Mas alguém vazou aquele vídeo. Vocês têm ideia de quem pode ter vazado eu aquele não vídeo? posso acusar isso, porque realmente eu imagino quem foi. Eu sou... Todo político conhece os bastidores da política. Foi uma traição interna. Mas eu não posso mencionar isso mesmo porque eu não tenho como provar, né? Então, acho que até em respeito à pessoa, como eu não tenho como provar, e existe, acho que na época, até uma investigação em relação a isso, eu prefiro não fazer nenhum tipo de acusação sem provas. Acho que não cabe a mim fazer isso. Mas alguém vazou. Mas foi vazado, claro. Caio, se me Vazaram o permite, vídeo. já que a gente entrou nessa questão, Claro. inclusive do vídeo, Murilo, é o seguinte, naquela ocasião, muitas pessoas disseram que o Silvio o tempo todo estava por trás da sua campanha e que ele politicamente também atuaria caso você vencesse. Isso, com certeza, você também já ouviu falar muito e talvez ainda hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você falou sobre o peso, muitas vezes, de carregar esse sobrenome, de toda a história do passado, de desavenças políticas, de ter um certo desconforto, saber que há determinados políticos que não gostam de você e tudo mais. E quando as pessoas falam isso, né, você se mostra muito maduro também e um político jovem e que traz, de fato, essa possibilidade de renovação. Mas eu acho que também deve ser muito difícil para você ouvir das pessoas dizendo isso, que quem manda é o pai. Eu queria que você aproveitasse esse espaço, inclusive, para falar sobre seus projetos, né? Que é, de fato, o Murilo que está à frente desse mandato, ou até mesmo futuramente de outros mandatos. Porque muitos falam que... pelo perdão da palavra, eu acho que você vai me entender que você seria uma marionete do Silvio, que seria ele por trás o tempo todo. Então, queria que você falasse sobre isso. Olha, eu e meu pai já tivemos tantas desavenças, isso acho que até é público, né, Caio? Na verdade é o seguinte, são duas pessoas, tanto eu quanto meu pai, com sangue quente. Isso é fato. Eu sempre tive as minhas determinações, que eu acho correto para mim, e eu sempre fui... Tem um poeta brasileiro que eu gosto muito, ele já faleceu, Ledo Ivo. Ele diz o seguinte, uma das poesias, ele foi, acho que, da Academia Brasileira de Letras, inclusive. Ele diz o seguinte, cada pessoa tem uma porta só, e pela porta só passa ela. Então, você é responsável pelas suas decisões e o seu caminho, quem escolhe é você. Tá? E as responsabilidades, tanto para bem quanto para mal, cabe só a nós mesmos assumir elas. Eu sempre entendi dessa forma. Eu não posso ser marionete de uma outra pessoa se é o meu nome que está em jogo.
Então, quando eu discordava do meu pai, e ainda discordo dele em muitas coisas, a gente teve atritos aí, é público isso aí. Isso a gente é tão normal isso entre eu e ele, que a gente faz até publicamente. A gente fala, ele pensa dessa forma, eu penso diferente aqui. Eu escolhi um outro partido em 2018 por entender que eu tinha um pensamento diferente do PDT. Eu pensava completamente diferente do meu partido. Então, eu troquei de partido, fui para o Podemos. Não foi só uma questão de chapa. Foi uma questão de, olha, eu quero me renovar. Se eu ficasse no PDT, eu ia ser sempre o filho do Silvio. No Podemos, eu sou o Murilo Félix. No Podemos, eu sou o representante da Renata para uma série de coisas. Então, para que eu pudesse construir a minha própria carreira política, eu tomei caminhos muito individuais, não individualistas, isso é diferente. Individualista é aquela pessoa que só pensa em si. Eu tomei caminhos onde eu sabia que a responsabilidade das minhas decisões seriam só minhas. E eu precisava mostrar para o município de Limeira, para os meus eleitores, que eu tinha uma responsabilidade própria e que quem estava ali era Murilo Félix. Tanto que na campanha agora de 2020, até você fez uma colocação muito correta. Existia toda essa falatória em relação a isso, né? E eu fiz aquele vídeo que rodou na cidade, que eu falava, olha, eu passei por isso, por aquilo, mas eu sou Murilo. Né? Então, que vocês cobrem de mim os meus erros, que vocês cobrem de mim as minhas responsabilidades. A minha campanha de prefeito é uma campanha onde eu fiz até de separada do meu pai. Meu pai criou um comitê dele, por ter a estratégia que ele pensava que era dele. Então, ele tinha um estilo de política dele de se fazer, que isso é inegável. Meu pai é um professor de política. Meu pai conhece Limeira como ninguém. Então, ele montou o comitê dele e eu montei o meu comitê. E eu tenho um pensamento de rede social, eu tinha um outro estilo. Então, eu falei, olha, pai, você faz o seu estilo, eu vou fazer do meu estilo. Isso foi, ao longo do tempo, isso está sendo muito positivo entre eu e ele, porque nós estamos nos comunicando e ele passou a entender e respeitar o meu mandato. Ele falou, olha, Murilo realmente demonstrou que tem maturidade, isso é inegável. Agora, não existe essa relação de marionete, isso não existe. Eu acho que existe uma relação de muito respeito, admiração entre pai e filho. Ele me dá sugestões às vezes, algumas eu sigo, outras eu não sigo. Tá? Dentro do Partido Podemos, isso eu já almocei com o Álvaro Dias por mais de uma vez, estava conversando com o Bruno aqui agora, a gente estive em Brasília com a Renata, faço parte da coordenação da campanha nossa presidencial, faço parte da coordenação do partido aqui no Estado de São Paulo para escolher qual vai ser o caminho que o partido vai tomar. E quem é do Podemos sou eu. Então, todas essas articulações intrapartidárias, meu pai não participa. Do meu mandato em si, ele acompanha e dá sugestões. Mas são dois players diferentes. São dois políticos que se amam, que se admiram. Ele é meu principal professor. Posso dizer a vocês que o meu conhecimento, e quando você ensina alguém, não necessariamente essa pessoa é sua marionete. Na verdade, nós temos que ter humildade para reconhecer que nós temos que ouvir os outros. Eu sempre procuro ouvir. Outro dia, conversei com o Pedrinho Kiel. O Pedrinho foi um bom prefeito para Limeira, fez um trabalho voluntário que entrou para a história do município, e eu falei para ele... Foi adversário político do seu pai? Foi adversário político do meu pai. Eu falei, Pedrinho, me explica aí, como é que funciona? E ele conversou comigo por mais de uma hora. Mas eu sou marionete das pessoas que eu ouço. Né, Caio? Quase não quase fala, nada. Pedrinho. Mas Nani, essas pessoas que me ensinam, elas me controlam? Não. Mas, Murilo, acho que chegou num ponto em que eu fui muito crítico ao seu pai e fui um crítico muito duro, e o passado não se reescreve, mas há questões que podem ser pontuadas e que podem ser e devem ser feitas deve ser feita essa separação entre alguns fatos e outros. Nós estamos falando de gestão pública, a gente pode falar da questão da moralidade, isso dá discussão, a gente pode falar da questão da eficiência na gestão pública. Quando seu pai perde o mandato, quando ele tem um mandato cassado, ele tinha 80% de aprovação popular. Então, quando a gente faz uma análise, eu acho que a análise deve necessariamente ser mais ampla. E me parece que hoje, passados quase 10 anos, você tem de explicar menos determinadas coisas que explicou muito ao longo desses quase 10 anos. E quando a gente fala da relação pai e filho, é uma relação, é um comportamento absolutamente comum, né? É da Mariana com o pai dela, da Giovana com o pai dela, da Nani com o pai dela, e foi com o meu pai. Não é uma coisa que você tenha que justificar ou deva ficar repetindo o tempo todo que ama seu pai como seu pai também te ama. Exato. Né? É algo absolutamente
corriqueiro. É triste quando não é assim, quando pais e filhos não têm relacionamento, não conversam entre si, não se gostam, não se amam, não convivem por alguma razão. De vez em quando a gente ouve histórias assim, não é? Pessoa que não fala com o pai há 30 anos, a pessoa que não fala com a mãe há sei lá quanto tempo. E indiscutivelmente, o Silvio Félix, repito, na condição de crítico muito duro do Silvio Félix, que sempre fui, é um animal político, é um homem inteligente, é um estrategista, teve 2 governos realizadores. Não dá para a gente... sempre que nós formos ao Parque da Cidade, por exemplo, nós vamos lembrar, ou algumas pessoas vão lembrar, pelo menos, que quem fez aquilo foi o Silvio Félix. E foi, inclusive, uma medida gastando pouco dinheiro e super criativa e que funciona maravilhosamente bem até hoje. Da mesma forma que seu pai encheu a cidade de bolas, que até hoje eu não entendo porque que ele encheu a cidade com aquelas bolas, com aquelas esferas nas rotatórias, acho que sobrou 1 ou 2, as outras não foram aproveitadas, estão guardadas em algum lugar ou se perderam. Mas há, de fato, coisas que ficaram e ficarão para a história, independentemente dele voltar a disputar uma eleição ou não voltar a disputar uma eleição. E isso, como já passou a fase de ficar explicando, olha, aconteceu isso assim, assado, já faz quase 10 anos, muita gente nem lembra, né, dessa passagem, da prisão da sua família, da cassação do seu pai. Eu acho que se faz completamente desnecessário explicar esse relacionamento de pai e filho, né? Esse relacionamento de pai e filho existe. O Murilo é filho do Silvio Félix. Pode ser que ambos disputem, falam, inclusive, que ambos podem disputar a próxima eleição numa dobrada, né? Um para federal, o outro para estadual. A mãe do Murilo é vereadora de 2º mandato. Então, são questões práticas. Eu acho que a gente deve nos ater a essas questões práticas e olhar para frente, né? Ô, Caio, concordo com você, boa colocação aí. Só fazer um complemento em relação às bolas aí, se você me autorizar. Claro que vocês sim. aqui que comandam aqui a entrevista. As bolas iluminadas. As bolas iluminadas vieram à minha cabeça. Não, tudo bem, mas eu vou fazer uma colocação aqui. Eu morei fora do país, meu irmão estava na Espanha e para quem tiver a oportunidade, tenho certeza que vocês talvez aqui já tenham viajado fora do país, e quem não viajou acompanha nos órgãos de imprensa, tudo, né? A gente acompanha os países desenvolvidos e a gente olha para esses países com aquele olhar assim, olha, o Brasil podia ser um país desse. A gente acha que é a 8ª economia do mundo hoje, já chegou a ser a 6ª maior economia do mundo. O Brasil tem, acho que continentalmente deve ser o 4º ou 5º maior país do mundo, e em população também. O Canadá, que é maior do que o Brasil em território, deve ter 35 milhões de habitantes. Só o estado de São Paulo tem 45 milhões de pessoas que compram, que consomem, que compram roupa, compram comida. A economia do estado de São Paulo é maior que a economia do Canadá. Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos uma situação no Brasil que ela é muito favorável. Aquele termo do gigante adormecido é real. Agora, quando é que os brasileiros vão entender isso? Quando é que a classe política vai entender isso? E meu irmão estava na Espanha, eu fui num parque na Espanha e tinha uma Você ponte. é o culpado das bolas, ele então. sugeriu Foi as você que bolas. sugeriu. Calma, eu vou chegar nas na bolas entrada também. da cidade. Mas essa resposta é para as bolas, porque vocês vão... essas que eram um formato de laranja, que representa também a semijoia de Limeira, lá no parque, na Espanha, não me lembro qual era o parque, tinha uma ponte de madeira. E eu fui ler sobre essa ponte de madeira. E era uma ponte que o Leonardo da Vinci construiu, explicando a física de como se construía aquela ponte. O meu pai gostou daquilo, porque ele pensou, poxa, se isso era um parque em Barcelona, Limeira também pode ter isso. É madeira. Não é uma questão de investimento de dinheiro, é uma questão de cultura e conhecimento. Então, quando ele fez o Parque da Cidade, ele colocou lá a ponte de madeira. As pessoas caminhavam pelo Parque da Cidade. No Parque da Cidade? No Parque da Cidade. O Radich tirou a ponte de madeira de lá. Não me lembro da ponte. Mas tinha uma ponte de madeira. Aquela ponte de madeira, ela não é simplesmente algo para ser visto sem ser estudado. Aquela ponte representa um conhecimento que foi introduzido na história da humanidade, um presente para todos nós. Quem fez isso foi o próprio Leonardo da Vinci. Quando a gente embeleza uma cidade, isso envolve não só o bem-estar, mas envolve a cultura em si da própria cidade. E Limeira tem uma história muito bonita. Limeira tem, não só hoje, através da semijoia, mas tem o passado da nossa história através da laranja e tem o nosso passado através da indústria. Máquina São Paulo, tem várias empresas, Freios Varga, família Varga, tem famílias importantes que passaram, que ainda estão na cidade, que foram fundamentais para o desenvolvimento de Limeira. Quando meu pai teve essa ideia,
o aspecto número 1 dessa ideia, isso estou falando como observador, ele nunca me disse isso, mas eu estou aqui fazendo uma análise política, era trazer Limeira para um pensamento de futuro. Um pensamento onde você se valoriza a cultura da cidade, porque elas defendiam o mercado de semijoias, que Limeira é referência internacionalmente nisso. Isso todos nós reconhecemos. Sim. E falta o mercado de semijoias ser valorizado por isso. Então, essas bolas tinham esse lado e também elas representavam uma laranja, porque foi através da laranja que teve a fundação da nossa cidade, da parte cultural, né? Então, eu acho que esse era o pensamento. Tanto é que fez aquela obra das 2 entradas de Limeira. E até mesmo no estado de São Paulo, quando a gente viaja, vai para Olambra, vai para Campos do Jordão, vai para outros municípios, a gente valoriza isso nos outros municípios, tanto que as pessoas vão para esses municípios. Tem uma colocação aqui da então, Luciana... Limeira, eu acho que, só para encerrar... A respeito do Moinho, que é uma... Então, o Moinho era uma história... É uma pena que tenham acabado com o Moinho. Eu de fato, não vejo problema. Eu não vejo problema na construção do Moinho. Veja, gente, até porque, se não me engano, foi com madeira reaproveitada, né? Madeira... Caio, é o que eu estou dizendo para vocês. Agora, ter acabado como acabou é muito ruim. Caio, a nossa cidade, ela é linda, ela é maravilhosa. E o que nós temos de melhor em Limeira são os limeirenses. Limeira foi construída pela imigração. Inicialmente pela imigração europeia. Depois a gente recebeu uma leva de pretos ou negros, né? Que são os afrodescendentes, na época os africanos que vieram para a cidade. E depois nós recebemos também nordestinos aqui na cidade e pessoas de todos os lugares do país. E Limeira continua a crescer. Cada ano que passa, a cidade vai demonstrando seu potencial econômico e cultural. Naquela época, o que acontece? Meu pai havia conseguido trazer algumas indústrias para Limeira, indústrias internacionais. E quando eu estava no Canadá, eu visitei uma cidade no Canadá chamada Victoria. Não sei se você já visitou. Não. E lá tem um jardim muito bonito, feito para a Rainha Elizabeth, que cada parte do jardim representava um país que ajudou a construir o próprio Canadá e a província de British Columbia. Então, você tinha o jardim japonês, o jardim britânico, o jardim alemão. E Limeira tem isso. Limeira, se você andar pela cidade, você vai encontrar descendente de japonês, afrodescendente, de todos os lugares. Então, Colônia alemã, aqui no bairro dos Pires, ou seja, existiam... Então, qual que foi a ideia do meu pai ali? Os italianos do Cascalho. Exatamente. A ideia do meu pai ali foi o seguinte, foi valorizar os imigrantes de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que vieram para Limeira. Então, cada indústria iria ajudar ali para que fosse construído um parque com um jardim da origem de um lugar. Tinha uma indústria holandesa que estava vindo para cá, tinha a Faurecia, que era uma francesa. Uhum. Então, o início daquele parque lindo que ia envolver todas as nações, começou com o Moinho e foi criado ao lado do Shopping das Nações. Exatamente. Mas é um sonho que se acabou por hora. Eu entendo que Limeira é uma cidade que pode, sim, ser internacionalizada. Hoje nós somos uma PL em tecnologia. A prefeitura tem um recurso recorde em toda a sua história. Então, a gente pode fazer muito por Limeira. Limeira tem a Unicamp. Limeira deve ter hoje umas 40 multinacionais no mínimo. O que está faltando agora é juntar o útil ao agradável. A gente tem uma visão de futuro do que qual é o real potencial de Limeira e realmente correr atrás de fazer. Está faltando fazer um centro para startups em Limeira. Tem cidades com menos recursos do que Limeira, cidades menores. Olha, vou citar um exemplo aqui. São Carlos é uma cidade que eu conheço. Minha família sempre teve produção lá em São Carlos. Uma cidade que tem uma população menor do que Limeira. Mas é um polo tecnológico, é uma maravilha. São então, Carlos, mas Caio, alguém fez isso, Caio? A sociedade, ela move pelos líderes. Qual é a vantagem que São Paulo tem em relação a Limeira? São Paulo é, inclusive... São Carlos tem em relação a Limeira. É, inclusive, mais distante do que São Paulo. Se a gente analisar o estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, o que explica o estado de São Paulo ser um estado rico? Se o estado de São Paulo nunca foi capital do Brasil, Salvador foi capital do Brasil, recebeu recursos lá atrás, quando rei Dom João VI veio para o Brasil, foi para Salvador para depois ir para o Rio. Salvador recebeu investimento de sobra enquanto o Brasil era colônia e depois, quando o Brasil virou império. E o Rio de Janeiro também. O estado de São Paulo foi o inverso. Foram os fazendeiros, foram os paulistas que, na luta contra todo um sistema, inclusive enfrentaram Getúlio Vargas em 1932, na Revolução Paulista. Sim. Por quê? Porque nós, paulistas, demonstramos que a gente tem garra. É isso, não que os outros estados não tenham. Mas o mérito nosso não é um mérito de localização,
não é um mérito porque é São Paulo, não. Tudo isso é consequência do paulista, da força que o paulista tem. E o limeirense também tem força. Limeira foi o berço de vários investimentos, inclusive na área da indústria, que não foi, isso aconteceu não porque o Brasil quis, não porque o governo federal quis ou o Estado de São Paulo quis. Foi porque nós tivemos limeirenses que fizeram a história não só em Limeira, mas também no país. Mas eu tenho uma preocupação hoje de que a cidade está ficando morta, a cidade está ficando... a gente não tem mais essa animosidade, está faltando ânimo em Limeira. Olha o pré-candidato a prefeito aí, meu Deus do céu. Não é por isso. Não, Nani, não é por isso. Eu acho que é de normal, toda a classe você é político e não, mas isso é normal. E olha que nem virou o ano ainda. Nem virou ano que vem é ano político, não, ano de eu não eleições. falo só de mim. Veja bem. Eu estou aqui fazendo... Eu sou deputado estadual hoje, eu represento a Alesp. Né? Hoje o prefeito é o Mário Botion, ponto. A eleição daqui 3 anos só de prefeito. O que eu estou falando para vocês é explicando a iniciativa que o Caio mencionou. E eu estou falando para vocês que eu acho que Limeira, quando se faz uma obra de arte, né, que ele fez uma menção... Mas tem elogios às bolas aqui. Isso, tem elogios é porque a gente tem que valorizar Limeira. Tem elogios. Bolas. Algumas pessoas estão... Eu não gostava, mas algumas pessoas gostavam... Mas é isso. Eu me expliquei aqui já para vocês. Murilo, Giovana. eu queria fazer um complemento à pergunta da Mariana, né, no que diz respeito a essa questão de que muita gente te via realmente como alguém que estava à frente, mas que seu pai era quem liderava na verdade. Você acha que depois desse primeiro ano de mandato, você citou várias conquistas, várias coisas que você conseguiu fazer e também tem aí uma linha para o próximo ano, não só de Limeira, você citou diversas cidades da nossa região. Você acha que depois de todo esse ano de trabalho, dessas emendas, dessas verbas e de todos os projetos, você conseguiu mudar pelo menos um pouco essa visão das pessoas que achavam que talvez o seu pai fosse a pessoa que mandaria, vamos colocar dessa forma mais popular, no seu mandato? Olha, eu acho que sim. Eu não posso dizer com certeza, porque quem vai decidir isso é o eleitor, né? E vocês que são dos órgãos de imprensa e fazem a análise política do município. Agora, eu imagino que sim, pelo que eu ouço com as pessoas que eu converso. Eu assumi como deputado, já disse aqui, neste ano, início do ano, em um ano, né, no meu primeiro ano de mandato, eu já consegui aprovar uma lei. Isso é muito difícil na Assembleia. Não são todos os deputados que conseguem, no primeiro ano, já conseguir com que uma lei seja aprovada. E a lei que nós aprovamos, que é da minha iniciativa, foi a ideia minha, eu que protocolei, foi para que o governo do Estado criasse um programa de atendimento para as vítimas do Covid. Então, é fundamental, no caso da Covid, que não só faça a prevenção ou o tratamento enquanto a pessoa está com a Covid, mas também que se faça um tratamento para que se diminua ao máximo as sequelas das pessoas que tiveram Covid e também dos familiares, o apoio emocional aos familiares. Teve familiares que perderam um ente querido e teve outros que esse ente teve sequelas. Então, esse acompanhamento feito pelo governo do Estado foi através de um projeto que virou lei de minha autoria. Toda essa movimentação, eu imagino que tenha tido um resultado positivo e talvez nessa compreensão de que eu que faço a gestão do meu mandato. Agora, eu dizer para você, com certeza, vocês são da imprensa, vão saber fazer análise talvez melhor do que eu em relação a isso. Bom, 1h56, nós estamos conversando com o deputado estadual Murilo Félix. Ele vai responder as últimas 3 perguntas das nossas colegas, como a Giovana foi a última a perguntar. Ela é a primeira a perguntar agora, depois a Nani, depois a Mariana, para que a gente possa encerrar essa conversa com o deputado. Murilo, você falou desse projeto em relação ao Covid e eu me lembrei de um projeto de lei que você protocolou no dia 15 de dezembro, que diz respeito às crianças que são autistas. E esse projeto, então, põe fim ao prazo de validade do laudo do autismo. Eu queria saber de você, a gente sabe que os pais, os familiares das pessoas que estão dentro do espectro autista, elas são muito engajadas, elas sempre estão na luta, porque nos últimos anos que a gente vem falando mais sobre esse assunto, essas pessoas eram invisíveis, né, na nossa sociedade. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse projeto, o que ele traz de melhoria na qualidade de vida dessas crianças. Olha, o autismo é o seguinte, eu converso bastante com os pais e com os médicos, tenho muito a aprender sobre o autismo, sou um defensor da causa autista e antigamente não se tinha um entendimento do que era o autismo. Então, tratavam o autismo como doença, que não é.
tratavam como demência. Ou seja, havia um erro, inclusive, da própria categoria da medicina de conseguir avaliar realmente o que era o autismo. Estou falando aqui de anos atrás, né? Então, de alguns anos para cá, houve um aprofundamento melhor no entendimento do que é o espectro autista. Então, é um assunto muito recente, é um assunto onde agora que estão havendo a compreensão do que é o autista e que o autista merece o respeito, merece ser tratado com dignidade. Por que isso tem esse engajamento muito alto? Porque muitas vezes, aliás, muitas vezes não, sempre, o poder público está ausente totalmente nisso, é fato. Tá? Não vou fazer uma crítica aqui especial a algum político em específico. Isso é geral, isso é em município, estado e governo federal. Então, quando um pai descobre que o filho tem autismo, e eu falo aqui como pai de 2 filhas, né? Então, eu imagino se as minhas filhas tivessem autismo. Não é fácil para um pai, inclusive um autista com nível 2, nível 3, que o autista vai lá e talvez, que são o 3, que é o mais grave, que ele se automutila, ou que ele fica fazendo movimentos frequentes, ele consome o dia inteiro de alguém, ou do pai ou da mãe. Então, esse pai e essa mãe tem que sair, não pode mais se dedicar à vida do trabalho, ele tem que ficar o dia inteiro com o seu filho ali, porque essa criança vai crescer, não é uma criança, ela vai virar um adolescente, vai virar um adulto, e ela vai continuar sendo autista, ela vai ter que ter um acompanhamento. Né? E, para vocês, pasmem, para vocês terem uma ideia, o máximo que esse familiar consegue hoje, no máximo, talvez entrando com ação na justiça para conseguir algum tipo de medicamento caro, mas ele consegue o LOAS, que deve ser, não sei o valor hoje, de R$1.000 e poucos, quando consegue. Só que para ele conseguir o LOAS também tem que ter o laudo. E o laudo vence a cada 6 meses. Então, é uma busca frenética, onde cansa muito os pais, apesar que eu percebo que os pais de autistas são incansáveis, né, mas eles abdicam da própria vida pelo filho. Tá? Então, a situação do país hoje, no que envolve o autismo, é algo caótico. Tá? O Estado brasileiro, digo Estado porque é a parte pública, o poder público brasileiro tem que ter a compreensão de que está havendo um erro que vai prejudicar o futuro desses autistas. Tá? Então, o SEMA de Limeira tem que ser melhor adequado. O governo do Estado tem que ter um programa para autista que não tem. Não tem. Não adianta a gente falar que tem porque não tem. Então, quando um pai descobre que o filho é autista, ele se sente só. Ele se sente sozinho, é um tratamento muito caro e ele abre mão da sua própria renda ou de alguma renda do pai ou da mãe para poder cuidar desse filho. Então, eu tive algumas iniciativas ouvindo os pais. Tá? A primeira iniciativa que nós tivemos, ou uma das primeiras, é que você mencionou, que é em relação a ter o laudo permanente. Tendo o laudo permanente, vai diminuir, porque assim, olha, imagina, a pessoa que nasceu com autismo, novamente, não é uma doença, mas é uma condição daquela pessoa que ela vai levar para o resto da vida. Ela é autista. Para que o poder público vai tratar de forma temporária um laudo que para aquela pessoa é eterno? Assim, enquanto ela estiver viva, ela vai ser autista. Então, para que o laudo não pode ser permanente? Não tem justificativa. É apenas uma questão burocrática para dificultar com que esse familiar consiga recursos pelo poder público. Então, eu fiz esse projeto para que, sendo permanente este laudo, qualquer pai, mãe, familiar de autista, ele consiga os benefícios que ele tem direito e que ele não tenha que lutar de novo por esses benefícios a cada 6 meses. Vocês imaginam que absurdo? Alguém ter que voltar toda vez para o INSS para ter que justificar o que ela justificou 6 meses atrás? É o que acontece hoje. Tá? Então, a outra iniciativa que nós tivemos foi em relação à carteirinha do autista. Por quê? O governo federal teve uma iniciativa muito louvável de criar uma carteirinha para identificar quem é o autista. Né? Por exemplo, o pai que tem um autista de nível 1. A pessoa olha aquele autista, muitas vezes ele não identifica que aquela pessoa é autista. Isso é normal. Às vezes o pai tem que falar, olha, meu filho é autista. Ele tem uma aparência como qualquer outra pessoa. Né? Então, como é que o pai vai conseguir provar que o filho dele é autista, às vezes para que ele tenha o seu direito garantido numa fila de banco, o seu direito garantido dentro de uma repartição pública? A carteirinha veio para poder solucionar isso. Só que nós temos um outro problema. A carteirinha, quem está emitindo as carteirinhas, o município de Limeira, a prefeitura fez a emissão das carteirinhas, ela vale para o município. Então, vamos supor, o pai está lá com o filho.
tem a carteirinha do autista e ele vai viajar para o Rio de Janeiro ou ele vai para outro município aqui no estado de São Paulo, em tese, essa carteirinha não tem valor. E outra coisa importantíssima, qual que é o fundamental dessa carteirinha? Quando se tem a carteirinha, o poder público sabe quantos autistas nós temos na cidade. A carteirinha ela serve, inclusive, por uma questão de estatística, para que a gente saiba quantas pessoas precisam do tratamento. Só que o Estado de São Paulo não tem esse conhecimento também. Então, o meu outro projeto de lei, ele vai unificar, sendo aprovado, ele vai unificar todas as carteirinhas do Estado de São Paulo em uma única carteirinha do Estado de São Paulo, fornecida pelo governo do Estado, e aí o governo do Estado de São Paulo terá as informações de quantos autistas nós temos no Estado de São Paulo. A carteirinha vai ser válida para todo o território nacional, porque envolve um governo do Estado de São Paulo, né? Envolve um governo de Estado, então ela é válida para todo o território nacional e também ela irá demonstrar quantos autistas nós temos em cada município do Estado de São Paulo. Então, essas são algumas das minhas iniciativas aí pelos autistas. Obrigado pela pergunta. Nani? Caio, a minha última pergunta é em relação... Vou voltar aí dar uma cutucadinha no governo Mário, né? Estou espetando o Murilo Você aqui. ou o Murilo e não convidem não. para um mesmo jantar Mário Botion e Murilo Félix. Mas eles Esse se ano deram passaram bem um ano esse ano, inteiro... é que foi agora. Passaram um ano inteiro se bicando. Não, né? é que o Dória soltou o traque, né, a bombinha, e aí o Murilo foi lá e... Enfim. Não, mas na verdade, até um release que veio da sua assessoria, Murilo, dizendo que... porque tem aquela CPI, né, Caio, do transporte que está lá na Câmara Municipal, agora veio o E recesso. não vai acontecer coisa nenhuma, não vai sair. Então, mas Não vai sair. o Podemos, o partido do Murilo, enviou aí uma espécie de ordem para que o Bano e a Tati Lopes, que são os dois vereadores do Podemos, assinem essa CPI. Tem 6 assinaturas e se eles assinassem, a CPI seria emplacada. E aí veio o recesso, como eu disse, a Câmara está de férias, ninguém está trabalhando, os vereadores estão aí viajando. Então, queria que você falasse sobre isso, se quando virar o ano e a Câmara voltar, você vai bater nessa tecla ainda. Olha, o partido fez uma indicação, tá? Isso não é uma obrigação, foi uma indicação. O vereador, ele tem as suas responsabilidades e toma as suas decisões. Agora, a verdade, às vezes ela demora, mas ela vem. E o eleitor está cada vez mais esperto, Nani. O eleitor acompanha. O eleitor está cada vez mais politizado. Ele acorda de manhã, entra no Facebook e quer saber a opinião de quem ele votou. Isso a pessoa já chega e pergunta em quem você vai votar presidente, se o presidente é a favor ou contra a vacina, se você é a favor ou contra, e pergunta sobre todos os temas. E o limeirense, ele está ligado, ele está preocupado com a cidade de Limeira. Isso é fato. A minha preocupação é a seguinte, a ideia de abrir a CPI, veja, isso é uma movimentação dos vereadores, então eu tenho que tomar um certo cuidado, porque não é a minha competência, a competência são dos 21 vereadores que têm que analisar esse caso. Isso vai caber a eles decidir se abre ou não uma CPI. O que eu entendo? Que é fundamental, então aqui é uma posição minha, seria uma opinião minha. Qual é a minha opinião? Que é fundamental que se investigue o transporte coletivo de Limeira. Fundamental. Por quê? Teve a intervenção, fechou a empresa, faliu a empresa, são empresários, então a prefeitura fez a gestão com uma argumentação que não se cumpriu, fechou a empresa, quebrou a empresa e não pagou os funcionários. Então, a CPI ela vem na defesa dos motoristas de ônibus e dos cobradores. Quem é motorista de ônibus? O Bano é motorista. Então, quem é motorista de ônibus e quem é cobrador de ônibus? Da Limeirense. Tem que cobrar agora, os vereadores também, a sociedade tem que cobrar também, e os vereadores também têm que ter essa reflexão, claro que respeitando a autonomia que eles têm, são bons vereadores que nós A temos em CPI Limeira. não tem relação nenhuma com os subsídios. Não, tem Inclusive- não. eu acho que inclusive, eu acho esse que a CPI último- é tudo. Sim. Agora, gente, É. veja Foi o bem, dinheiro ô, tirado Caio, da educação. ô, Caio, mas pensa o seguinte, Caio, vamos lá. Você tinha, eu não sei quantos motoristas nós tínhamos aqui em Limeira, na aviação limeirense. Eles foram mandados embora. O secretário jurídico, Daniel Campos, fez uma reunião com ele que foi gravada. Ele falou o seguinte, nós vamos pagar o FGTS em atraso, vamos pagar a rescisão de vocês. Não pagou os motoristas. Teve gente também que foi lá e comprou, lembra do passe de ônibus? Que não foi ressarcido os passes de ônibus. Isso foi uma vergonha, né? Então, Caio, poxa, Foi uma aí vergonha. eu vou te perguntar, Porque quem o é- valor, o montante total para a empresa dava algo em torno de 300 ou 400 mil reais. Essa empresa recebeu 40 milhões de reais Isso, de subsídio. mas- Não exato. pôde validar passe de ônibus de gente pobre. É um absurdo. Aí eles deram de bônus, olha, pode andar aí 2 domingos sem pagar. E aí, o que ou acontece? 2 E o que a sábados, gente tá 2 ouvindo em domingos Limeira sem é aquela pagar. argumentação, olha, mas se abrir a CPI, a empresa vai embora.
Gente, olha, nós temos que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Mas coisa. se o negócio é tão ruim, por que a empresa não vai embora? Mas- Se o negócio dá prejuízo, se o negócio é ruim, se é difícil, se sem subsídio não vai... Mas não pode ameaçar por que a empresa... mas não pode ameaçar ir embora para deixar os motoristas com medo. Então, os motoristas têm família. Mas a empresa está brigando para ficar, quer porque quer ficar nos próximos 15, 30 anos, como era, inclusive, com a aviação limeirense, com os vários donos que a aviação Exato. limeirense teve. Por que, sendo tão ruim o negócio, esse pessoal do transporte coletivo simplesmente não abandona o negócio? Olha, eu acho... Aí é uma outra questão. A gente não pode... Eu não posso fazer uma menção a isso porque eles não estão aqui para poder se defender. E também envolve uma questão que envolve... Tem a prefeitura, vai ter a concessão, tem toda uma questão burocrática conforme a lei de licitações, etc. Agora, o que eu posso dizer aqui, Caio, é a minha opinião. Não, mas é só uma observação, A minha Murilo. opinião é A São que- Setur vem para Limeira, quando ela vem para Limeira para um contrato emergencial, ela compra 100 ônibus. Se o negócio não é viável, se o negócio não dá dinheiro, se o negócio sequer se paga, por que gente tão esperta, tão inteligente como a família Chedi compraria 100 ônibus novos para investir num contrato emergencial aqui em Limeira? Não tem o menor cabimento. Quer dizer, houve um investimento porque a praça é boa, porque a praça dá retorno financeiro. Precisa ter subsídio? Eu até entendo que sim. Mas essa historinha de que o negócio é terrível, é deficitário, já foi bom, hoje é ruim porque o Silvio Félix aumentou a gratuidade, então, como a gratuidade é muito grande, não fecha a conta. Não fecha a conta e tem gente se pegando. A gente se lembra do episódio JTP, que queria vir para cá. Nós estamos vendo a gana da São Setur em permanecer em Limeira. A aviação limeirense também não queria abandonar o posto. Então, essa história, me desculpe, o deputado vai ser muito cordato, não vai responder. Eu entendo a posição do deputado, mas enquanto jornalistas, a única questão que eu bato, a tecla em que eu bato, é que o negócio é economicamente viável. Senão, não teria a São Setur querendo ficar. E a São Setur quer ficar. Já mandou uma carta, inclusive, de intenções para participar dessa concorrência nos próximos 15 anos. O negócio é horroroso e a São Setur quer ficar mais 15 anos? Não, né? O negócio é bom. O negócio é lucrativo. E outra coisa, existe um cálculo que se faz, pela tarifa do ônibus. O cálculo da tarifa do ônibus em Limeira é um padrão no Brasil. GEIPOT. A GEIPOT, exato. Em Limeira é um caso único que eu vivi até hoje dos mais de 300 municípios que eu atendo como deputado estadual, que é a empresa que calcula o GEIPOT e não a prefeitura. Então, a empresa calcula o valor que tem que ser cobrado e envia para a prefeitura falando, está em defasagem. Enquanto, na verdade, a prefeitura teria que fazer o cálculo e cobrar a empresa disso. Mas o que eu entendo, Caio, é o seguinte, a CPI não é para a gente... A CPI não é para acusar sem ter provas. A CPI seria para que seja analisado o que está acontecendo aqui em Limeira. E eu acho, na minha opinião, é claro, não sou eu que vou... O partido fez uma indicação, mas cabe aos vereadores e também cabe aos demais vereadores da Câmara Municipal. O limeirense vai cobrar isso. O limeirense ele vai sentir isso. Porque não é fácil para uma mãe que leva uma criança na creche ou que fica numa fila de espera na creche, ela vê o recurso que estava indo para a educação e para os ônibus. Não é fácil para os motoristas que ficam naquela expectativa de que algum dia vão receber o dinheiro que eles têm direito e eles não sabem o que vai acontecer se algum dia eles realmente vão receber esse dinheiro de fato. Então, eu acho que pela defesa dos motoristas, pela defesa dos cobradores de ônibus, que também têm valores para receber de toda aquela situação que foi gerada, pelas pessoas que perderam os passes, pelos investimentos que a prefeitura poderia ter realizado em outros lugares e realizou no ônibus, no transporte coletivo, eu acho fundamental que seja levantado a CPI na Câmara Municipal. De qualquer forma, eu, enquanto deputado estadual, fiz o que está ao meu alcance, fiz uma representação, protocolei no Ministério Público, falei com a promotora de justiça, cobrei dela uma iniciativa. Por quê? Eu falei, doutora, a senhora notificou a prefeitura não respondeu a senhora dentro do prazo. Então, a prefeitura já desrespeitou o próprio Ministério Público, que é um órgão fundamental dentro do ordenamento jurídico brasileiro, para que o sistema público funcione em ordem. Então, esses atos cometidos pela Prefeitura Municipal de Limeira têm que ser analisados. Eu não estou falando se tem culpa ou não, mas eu, olhando por fora, eu já fico preocupado. Eu acho que a cidade está sendo, sim, prejudicada. Mariana?
Última pergunta, a minha pergunta é mais leve, Murilo. Você, durante a campanha, defendeu muito a causa dos animais e a gente está num período do ano em que muitos animais, principalmente os cachorros, sofrem aí com os fogos de artifício. E eu vi que você fez algumas postagens sobre esse assunto também, né? Olha, a causa animal, eu sempre gostei de animais. Eu sempre tive, no mínimo, 2 animais em casa, né? Eu sempre tive 2 cães. Estava conversando agora com o Bruno Bortolã sobre isso. E cada vez mais, imagino que vocês aqui também tenham animais em casa. Não sei se tem. Sim. Quase todos, né? Giovana não tem, eu tenho Tem. também. Então, e você também tem. Então, vocês aqui, como eu, têm a mesma impressão que os animais são a extensão da própria família, né? Então, eu trato meus animais como filhos, né? Com exceção do Fernão, que ele é meu irmão, porque está comigo já há muito tempo, mais de 13 anos. Então, eu acho que esse carinho que os animais têm pela gente, principalmente os cães e os gatos, nós temos que ter essa retribuição com eles. Sim. E o poder público é muito ausente. Então, quantos casos vocês já viram de cavalos que são atropelados na rodovia e não tem nenhum tipo de viatura que pode socorrer esse animal? Quantos cães e gatos são atropelados na rua e o poder público não tem condições de fazer esse atendimento? Então, essa iniciativa minha começou lá em 2016, quando eu comecei a ajudar algumas entidades da causa animal, não aqui do município de Limeira, eu estava ajudando em cidades vizinhas, né? E aí eu comecei a entender que precisava algo ser feito. Comecei a falar com veterinários, aí sim eu procurei alguns veterinários aqui de Limeira, conversei com vários veterinários e passei a ajudar algumas entidades aqui de Limeira também. E começamos a discutir o que tinha que ser feito pela causa animal, o que faltava para que os animais tivessem o direito que eles precisam. E a conclusão foi o Estatuto da Proteção Animal. Por exemplo, a criança e adolescente, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos o Estatuto do Idoso. O que é um estatuto? O estatuto, ele dá de início os princípios que envolvem aquela categoria. Tá? A gente tem todo o ordenamento de leis no Brasil, mas existe algo que está acima das leis e que garante como é que as leis serão implementadas, que são os princípios. A nossa Constituição Federal, artigo 5º, nós temos os princípios de todo o ordenamento da nossa Constituição Federal, que rege todas as demais leis do país. Mas os animais não têm isso. Os animais não têm os princípios na lei para que eles sejam defendidos. Só que a Organização Mundial da Saúde já tem, os Estados Unidos já tem, a Alemanha já tem, que são os 5 princípios do bem-estar animal. Então, lá em 2016, eu comecei a montar esse estatuto, que fala que o animal tem que ter o seu direito de liberdade, o animal ele tem que estar livre de fome e sede, o tutor é responsável pelo animal. E aí a gente foi cada vez ganhando mais força. Lá fala sobre o SAMU animal, sobre a necessidade de municípios com mais de 200 mil habitantes ter um hospital veterinário público. Então, não foi algo de agora. Então, o pessoal olha para mim agora e fala, olha, o Murilo estava defendendo isso agora. Não, eu defendi isso desde 2016. Né? Tanto que, na minha eleição de prefeito, em 2016, eu fui o único candidato a prefeito que colocou no plano de governo um hospital veterinário público em Limeira. Foi o único. Eu li até o plano de governo dos outros. Tá? Então, eu acho que essa é um caminho sem volta. Só que tivemos a lei de sanção que foi aprovada, mas existe ainda muito a ser feito. Tá? O poder público não faz microchipagem de animais de rua. Então, eu comecei a ter esse trabalho. Fiz vários resgates. Temos hoje um instituto que está sendo criado na defesa dos animais. E, por fim, eu criei agora, junto com um grupo de pessoas aqui de Limeira, criamos o Tampete, que é uma caixinha que a gente distribui para quem tiver interesse. Se vocês tiverem interesse, vai ser o maior prazer para mim entregar para vocês, assim como os comércios aqui de Limeira, que a pessoa ela guarda sabe aquelas garrafinhas PET? Aquelas garrafinhas de tampinha de água, de refrigerante? Com 300 tampinhas, a gente consegue castrar um cão ou um gato. É claro que é mais caro do que isso, mas nós temos apoiadores que eles compram essas tampinhas e fazem um investimento adicional para castrar os cães e gatos que a gente resgata da rua. Chama Tampete. Quem quiser participar, é só me procurar nas redes sociais. Então, é um trabalho pela causa animal que eu comecei lá atrás. Né? Na minha campanha de deputado foi amplamente divulgado isso, em 2018. E a gente segue nessa luta pelos animais. Deputado Murilo Félix, muito obrigado pela presença. Um ano novo muito feliz para o senhor, para toda a família. Foi um prazer recebê-lo aqui. Um ano de 2022 com muito trabalho e muitas realizações. Obrigado, agradeço. Até o ano que vem. Agradeço a todos vocês aqui presentes, é um prazer estar com todos. Agradeço a vocês que acompanham aqui a Educadora, acompanham pelas redes sociais, pela rádio. Estou sempre à disposição. Então,
Tem aqui meu Facebook, murilofelix.sp, e também o meu Instagram, que é murilo.felix. Estou aqui para ouvi-los, estou aqui para auxiliá-los no que for necessário, e também ouvir sugestões de como eu posso atuar no meu mandato. Contem comigo, um abraço e também feliz ano novo para todos vocês. Aproveitem os últimos dias de 2021.